Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma semana, estamos junto com vocês aqui nesse canal, Escola Bíblica Dominical para Todos, a Bíblica Dominical. Mas antes de eu entrar aqui, eu gostaria de estar juntamente aqui fazendo os agradecimentos, agradecendo aqui os nossos amigos, todos vocês aí que têm acompanhado, né, no nosso canal, que têm se inscrito, muito obrigado. Nós estamos ali já com um bom número aí de 190 inscritos no nosso canal. Nós queremos aí que vocês continuem conosco, continuem se inscrevendo, passe aí pro seu amigo, né? Fale para ele aí a respeito do canal. Aqui é bênção, né? Nós vamos falar de bênçãos, mas muito obrigado por você, por ter deixado seu like, né, pelas pessoas que têm assistido aí, não tem desanimado, tem continuado conosco. Então, muito obrigado. Mas vamos entrar aqui, né, porque você está aqui para nós estarmos aprendendo. Vocês não estão aqui para me ver minha cara bonita, né? Vocês estão aqui para juntamente aprender juntamente comigo. Então, vamos lá. Nós estaremos lecionando a lição de número 7, a necessidade do novo nascimento. Então, o homem caiu, né? O homem caiu lá no jardim, que nós estudamos a aula passada, e passou-se agora o homem ser a receber, né, o fruto, né, o seu fruto de Adão. Então, o fruto que o homem recebeu é de Adão, o Adão que caiu lá no jardim. Então essa queda, ele gerou aí a toda a humanidade condenação. Porém, nós vamos falar a respeito de um novo nascimento que trouxe regeneração, né? Que nós vamos entender aqui. O nosso texto áureo, ele está lá em João, no capítulo 3, no verso de número 7, que diz assim, ó: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, olha só, o que será que Jesus ele estava querendo dizer com isso? Né? Porque ali era um diálogo entre dois mestres, né? Entre dois mestres, um mestre humano, né, um fariseu ali, e o mestre Jesus, mas não um mestre humano, um mestre divino. Então ali era um diálogo entre dois mestres, e Jesus ele coloca ali para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Mas Nicodemos ele não entendeu, né? Ele não entendeu o que Jesus estava falando ali. Continuando aqui, a nossa verdade prática vai nos dizer assim, ó: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, sem fé, a Bíblia nos vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos alcançar nada. Tudo que nós praticamos, tudo que nós recebemos, tudo que nós vamos fazer ou iremos fazer, né, é tudo pela fé. Por quê? Porque nós não vivemos apenas do acaso, ou nós não vivemos aí da lógica, nós vivemos da fé. Nós vivemos da fé também. Lógico, o homem ele tem a sua lógica, mas porém nós que somos cristãos, lavado e remido, vivemos pela fé. Então, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em João, no capítulo 3, verso de 1 a 12. João 3 uma passagem, é uma parte, vamos dizer assim, que ele é o texto áureo das Escrituras. Alguns teólogos dizem assim, e eu creio nisso, né? Eu creio que João, capítulo 3, o verso 16 em particular, ele é um dos textos áureos, né? Aquilo que nós deveríamos ler sempre, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós deveríamos ler. Então nessa conversa aqui com Nicodemos, Jesus vai falar isso para ele: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos lá. Primeiro aqui, João 3, capítulo 3, verso de 1 a 12, que diz assim, verso 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
principal, né? Principal ali dos judeus ali. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que no nosso sentido, né, é mestre. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Olha só que coisa interessante, frisando aqui esse ponto. Nicodemos, ele não reconhece Jesus como filho de Deus, não conhece Jesus como divino. Então Nicodemos, ele não consegue enxergar Jesus como a pessoa do Messias. Ele vê Jesus como um profeta ou como alguém que fazia milagre em nome do próprio Deus, mas ele não enxergou Jesus aqui como Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então você vai ver aqui um diálogo entre dois mestres, né? O mestre Jesus, né? O mestre Jesus, o Messias, e Nicodemos ali, um principal ali da sinagoga, um fariseu ali que fazia parte ali da sinagoga. Mas o mais importante aqui, que Jesus ele vai falar a respeito de um novo nascimento. Né? Jesus ele vai falar de algo novo, de um novo nascimento. E ele fala que esse novo nascimento ele não tinha que ser apenas um nascimento qualquer. Mas Nicodemos ele entendeu de uma forma natural. Né? Jesus fala a respeito do nascimento da água e do nascimento do Espírito. Só que Nicodemos ele não entendeu, ele achou que Jesus estava falando a respeito de um nascimento, de voltar novamente ao ventre da sua mãe. Vamos lá, tópico aqui vai dizer assim, um líder religioso bem intencionado. Então nós vamos aqui só passar aqui basicamente, né, a respeito da história aqui de Nicodemos, porque o que mais é interessante na lição é nós falarmos aqui da necessidade do novo nascimento. Por quê? Porque Jesus ele frisou, né? Ele deixou bem específico ali qual era o interesse de Jesus passar ali para Nicodemos, falar a respeito da salvação. Jesus estava falando ali com Nicodemos, não era de batismo, não era para ele se batizar nas águas, não era para ele fazer uma primeira comunhão, não era nada disso. O que Jesus estava falando para Nicodemos ali era de salvação. Nascer de novo não caracteriza em si o batismo. Não caracteriza em si um batismo em água. Porém, o novo nascimento aqui, ele caracteriza uma nova criatura, um novo ser. Não é o
que Nicodemos estava pensando não era entrar no ventre da mãe, né, e tornar ali um bebê e nascer novamente. Não era nada disso. O que Jesus estava falando era daquilo que vem de dentro para fora. É uma transformação de dentro para fora. Vamos lá. Quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome em grego, né? Então, Nicodemos, ele vai ter com Jesus. Aí chega diante de Jesus e Jesus começa a conversar com ele ali. Segundo aqui, o novo nascimento. O primeiro subtópico aqui. É necessário nascer de novo. Agora nós vamos adentrar aqui. Mas antes de nós entrarmos aqui, gostaria de ler Lucas no capítulo 16, verso de número 26, que vai dizer assim, a parábola, começa do 19, a parábola do rico e Lázaro. Mas o que eu quero ler aqui é o versículo 26, que diz assim, e além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Agora, interessante nós entendermos o novo nascimento. O novo nascimento é a quebra desse grande abismo. O novo nascimento, ele é a quebra desse grande abismo que foi colocado entre o homem e Deus. Então, quando o homem pecou lá no jardim, que nós passamos pela lição passada, né, na lição da queda do homem, o homem, ele caiu no jardim. Então a Bíblia vai dizer que foi colocado um grande abismo entre Deus e o homem, porque até então, quando o homem estava ali no jardim do Éden, havia ali um contato direto com Deus. Então o homem, ele tinha um contato direto com o seu Criador. O homem conversava com Deus. O homem conversava com Deus na viração do dia. Deus se apresentava, né, ali para o homem e o homem dialogava diretamente com Deus. Mas aí o homem caiu. O homem pecou. Agora, o pecado, como Deus é santo e puro, né? E a Bíblia vai falar que ele não pode ver a iniquidade, ele não pode ver, ele não suporta a iniquidade, o pecado. Então foi colocado agora esse grande abismo que separa o homem de Deus. Porém, aqui nós fizemos aqui algo diferente aqui. O homem velho, né? O homem velho, o homem caído, e o novo homem, né? O novo homem. Então há um abismo grande ainda que separa do homem velho para o homem novo. Mas quando Jesus foi enviado pelo Pai, havia esse abismo que separava, né? Que separava o homem de Deus. Porém, o que aconteceu? Jesus, ele veio e foi se posto essa ponte. Foi colocada essa ponte agora, que dá agora essa passagem. Então a cruz, ela é a ponte que dá essa passagem do homem velho para o homem novo. Então o homem, ele é justificado, regenerado através de Jesus Cristo. Do homem caído, né, agora para o homem novo. Então Jesus, ele é essa ponte aqui que leva o homem direto a Deus. Então o novo nascimento, ele quebra, ou ele arranca esse grande abismo, porque Jesus, ele agora está ali no meio, no centro ali, para que nós conseguimos alcançar aí a misericórdia de Deus. Continuando aqui, o velho homem. O velho homem é aquele que ainda pratica, né? Ele ainda pratica as obras da carne. Vamos ler lá Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5. Vamos ver aqui. Livro de Gálatas,
capítulo 5, nós vamos saber aqui, falando a respeito aqui desse velho homem aqui, né? Então, quando o homem caiu, né, ele passa agora a ser pecador e ele é simbolizado essa velha criatura. O homem sem Jesus, tá? O homem sem Jesus, ele é essa velha criatura. Você está vendo aqui que há uma diferença entre os dois, né? Há uma diferença entre os dois. Esse aqui, ele parece mais um robô, né? Ele é parecido com um robô porque ele é dominado pelo pecado. Então o pecado ele domina o homem. Ele faz do homem uma marionete. Então ele leva o homem para onde ele quer. O pecado ele tem esse poder de dominar o ser humano, de dominar todo o ser humano. Ele leva o homem a tudo quanto é lugar, o pecado. Faz do homem carnal, pecador, infiel, adúltero, homicida. Então ele faz tudo isso. Mas vamos entender aqui em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 21, que vai dizer assim: digo, porém, o cabeçalho é assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Verso 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então há uma briga, há uma luta entre o homem interior, né? O homem interior e o homem exterior. Então esse velho homem aqui, ele está em constante luta, porque existe dentro dele ainda uma natureza que ela pode ser transformada. Há uma natureza dentro dele ainda, né, uma natureza espiritual que pode ser transformada numa nova criatura. Então esse velho homem aqui, ele ainda é dominado, mas há uma briga constante dentro dele, né, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o espírito ele briga, né? O espiritual ele briga com o carnal, mas muitas das vezes, como o homem ainda não está convertido, ele é dominado pela natureza pecaminosa. Continuando aqui. A natureza do homem velho. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestadas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22, verso 15, também vai nos dizer algo. 22, verso 15, vai dizer assim: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então olha só, tanto Gálatas como Apocalipse 22, a partir do verso 15, vai falar a respeito, né, do homem velho e da sua natureza pecadora, a sua natureza caída. Esse homem aqui é a natureza caída, é o homem ainda caído, é o velho homem. Aí entra a questão, por isso a necessidade de nascer de novo. Por isso Jesus disse, né, que era necessário nascer de novo. Então Jesus ele estava falando a respeito de um novo nascimento, não apenas o homem entrar nas águas, né, ou ser batizado, não, de uma nova natureza, de sair de dentro dele uma nova natureza e se tornar uma nova criatura. Continuando aqui,
dessa natureza caída, né? O homem agora, quando ele conhece ou quando ele aceita Jesus, quando ele reconhece que Jesus é o seu Senhor, né? Agora ele começa a ser transformado. Ele passa a ser agora transformado em um novo homem, né? Então você vai ver que o novo homem pratica os frutos do Espírito. Então o novo homem, ele deixa agora a natureza caída, a sua natureza pecaminosa, né? Você vê que muda até a forma, a feição do homem. Ele já não é mais uma marionete ou um robô, né? Agora ele passa a ser um ser humano, né? O próprio Jesus fala para Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas o Espírito, ele direciona o homem. É o Espírito que leva o homem aonde o Espírito quer. Não é mais a natureza caída, é o Espírito que movimenta, que leva o homem, porque agora ele é dominado pelo Espírito. Então olha só, Gálatas capítulo 5, verso de número 22 ao 25, nós vamos ver aqui a respeito dos frutos que o homem, né, o novo homem, ele produz. Então você vai ver que enquanto o velho homem, ele tem uma natureza pecaminosa, né, ele é movido, direcionado pela natureza pecaminosa, o novo homem, ele agora produz os frutos do Espírito. Vamos lá, Gálatas 5, 22 ao 25. Então vamos lá, verso 22 vai dizer assim, ó: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Que vai dizer assim, olha só que coisa interessante: a supremacia e a excelência da caridade, ou do amor passivo de ações. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, olha só, o novo homem, o homem regenerado, o homem liberto e purificado, salvo pelo sangue de Jesus. Olha só o que acontece: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não falha, ou nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é por parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Quando eu era pecador, eu agia como pecador, discorria como pecador, fazia
todas as coisas do homem velho, né? Andava da maneira que o homem velho anda, fazia todas as coisas da natureza do pecado. Porém, agora que veio o novo nascimento, Jesus foi a ponte, Jesus ele se tornou a ponte que nos ligou agora a Deus. Eu deixei as coisas, deixamos, né, as coisas do pecado, da natureza pecadora, e passamos agora a ser o fruto, ou produzir frutos dignos de arrependimento, ou frutos do Espírito. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas maior destas é o amor em ação. Então, olha só, maravilhoso quando você passa pela regeneração ou pelo novo nascimento, que a regeneração é o novo nascimento, você agora é um novo homem. A nova criatura, eis que esse homem aqui não existe mais. Tudo se passou, né? Tudo se passou. Agora você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Esse homem passou, agora você é uma nova criatura. Então, Jesus ele fala, nascer da água significa um nascimento natural. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele estava falando nascer da água. Para os judeus também, o significado para os judeus, ele sabia muito bem, Nicodemos, do significado do nascimento da água. Por quê? Porque eles sabiam que a criança ela estava ali dentro do ventre da sua mãe, numa bolsa com água, com líquido. Então, quando ele nascia, quando a criança nascia, rompia-se essa bolsa, né, de líquido ou de água, e ela nascia. E vinha a nascer agora um ser humano. Então esse nascimento da água aqui que Jesus estava falando era esse nascimento natural. Mas o nascer do Espírito, né, é o nascer do alto, né, é um novo nascimento, nascer de Deus, nascer do Espírito. Então o novo nascimento, nascer do Espírito é nascer de novo, é um novo nascimento, mas não um nascimento exterior, mas um nascimento interior, porque não adianta nada o homem mudar o seu exterior, fazer uma plástica, né? Fazer uma plástica, mudar a sua roupa, a cor do seu cabelo, porém, se ele não mudar de dentro de si o seu interior, tudo está perdido, tá? Então vamos lá, continuando aqui para nós encerrarmos. Para nós encerrarmos aqui, uma necessidade, terceiro aqui, o estado humano. A Bíblia ensina, a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos. Olha só, que coisa interessante. Pela Bíblia, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Estávamos, tá? Estávamos da glória de Deus. Então, pela Bíblia, a Bíblia fala, nos ensina que quando o homem pecou, todos estavam mortos, né, para Deus. Todos estavam mortos para Deus. Mas Jesus, ele assumiu a natureza, essa natureza morta, pecadora, essa natureza caída. Jesus assumiu essa natureza caída. Só que Jesus ele venceu essa natureza caída nela mesmo. Ele venceu na carne. E ele nos deu agora a oportunidade de sermos nova criatura. Então esse homem morto, esse homem aqui que estava longe do seu Criador, longe do seu Deus, agora se torna uma nova criatura. Agora se torna
vivo, vivificado em Cristo Jesus, porque Jesus ele nos deu vida e vida com abundância, tá bom? Então vamos lá, a nossa conclusão aqui. Então antes de eu dar a conclusão, né, eu creio que chegamos ao objetivo de que nós queríamos chegar, né? Continue aí, né, nos ajudando, dando força para que nós possamos continuar atingindo os nossos objetivos, porque o objetivo é nós aprendermos juntos. Conclusão: há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras, como Cornélio, e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo, da água e do Espírito, para herdar o reino de Deus. É nossa tarefa como cristão e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento. Então olha só, a nossa obrigação como cristãos é anunciar a Cristo. Ainda que você ache, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou bom, eu faço bondade, né? Havia ali um pensamento divergente, não que Tiago e Paulo estavam divergentes, mas há um pensamento divergente de algumas pessoas que acham que por fazer caridade, por ser caridoso, ele vai alcançar a salvação. Se caridade fosse questão de salvação, aquele jovem que aparece diante de Jesus, né? Senhor, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola. E Jesus falou, você faz tudo isso? Eu falo, tá bom, então, tudo bem, vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Então, aí você vê que o jovem, como ele era muito rico, né? Como ele era muito rico, ele desistiu de servir a Jesus. Não que Jesus queria que ele abandonasse a sua riqueza, mas o fato de você fazer bondade, o fato de você dar esmola, o fato de você dar a mão para o cego atravessar a rua, ou colocar uma ponte ou alguma coisa ali para alguém passar para não molhar os pés, isso não é fato de você alcançar a salvação. Porém, a salvação ela se dá através da regeneração ou do novo nascimento em Cristo Jesus. Não é somente batizar, não é entrar, cair dentro de uma água ou ser colocado dentro de uma água. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ser regenerado, transformado e produzir frutos do Espírito. Então, desde já, quero te agradecer. Continue conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe vocês.